Agora, falando um pouquinho do Amadeu, né? O Amadeu é o Amadeu batalhador, o Amadeu resiliente, o Amadeu de fé, o Amadeu família, o Amadeu que mudou o comércio do automóvel de 2015 para cá, mudou a maneira de vender automóvel de 2015 para cá, só por um simples fato. O simples fato de você ter um propósito, sabe? Um propósito correto, um propósito humano e um propósito de fé, sabe? Então, esse é o Amadeu da Royal 4x4. Porra, que legal. Que fez com que o mercado de automóvel acontecesse de uma maneira mais humanizada. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Aconteceu hoje comigo, tá? Aconteceu isso hoje comigo. Ontem um cliente me procurou querendo vender uma Pajero. Quando foi... Ontem eu fechei com ele, tá bom, amanhã meio-dia você me procura que a gente vai finalizar um negócio. Hoje ele me procurou. Amadeu, vim aqui. Eu batendo um papo com ele, ó, rapaz, eu tô em dúvida se eu vou vender esse carro. Eu falei, então eu vou resolver tua dúvida. Se eu fosse você, eu não venderia. Sabe por quê? Porque você não vai comprar outro igual. O teu seguro de 20 vai cair para 13 e não vai fazer muita diferença para você. E você, só que a diferença que vai fazer para você pegando um carro da metade do preço do teu é muito maior do que a diferença do seguro. Então fique com o teu carro, que carro para mim tem toda hora para comprar e vender. E quando você decidir vender, a gente está aqui. Porra, legal. Então assim, esse é o propósito, Essa esse é é o a essência. sentimento, esse é a essência, sabe? De ver o cara saindo dali, independente de ter comprado ou vendido, falando bem, né? E partindo para outra. Porra, muito legal. E é por aí. E eu queria, assim, pra galera se sintonizar, porra, você falou as coisas que todo mundo tá atrás aí, que o final disso aí é o sucesso, né, cara? Queria que tu falasse um pouco, pessoal, aí, que isso que você tá fazendo hoje não é uma coisa que começou ontem, né? Conta um pouco pra galera aí a tua história, como é que tu começou, da onde que veio essa paixão por carro, pelo comércio, pelo empreendedorismo, que hoje, porra, tá todo mundo aí muito antenado, né, cara? E assim, mas tem muita gente também mostrando ser muito mais do que realmente é, né? E aí a gente sabe que quem colhe o sucesso é que realmente tá mostrando o que é. Conta aí pra galera aí, até pra inspirar Quem essa colhe o garotada sucesso é quem realmente suja uma calça jeans por dia, né? Então, eu falo muito isso, mas eu comecei no automóvel em 2005, só que eu tenho uma história antes do automóvel, né? Minha família é da cidade do interior de Minas, vim para o Rio muito novo, sem muita estrutura financeira, né? E vivi nessa cidade aqui do interior do Rio durante 17 anos, né? Foi quando eu decidi virar a chave e ganhar dinheiro. Isso antes do automóvel. Quando eu resolvi ir para São Paulo e trabalhar no táxi. Então eu tenho uma história no táxi em São Paulo durante 4 anos. Foi uma época que me amadureceu muito e fez com que eu realmente virasse homem e saísse debaixo das guardas dos meus pais. Foi dos meus 17 aos 22. E quando eu voltei, com 23 anos, eu queria trabalhar com carro. Sempre fui apaixonado por carro desde criança. Eu aprendi a dirigir com 8 anos, 9 anos de idade, né? Como meu pai comentou hoje num Rios que a gente fez na rede social, eu lembro, com 8 anos de idade, eu chorando para ir na banca de jornal comprar 4 rodas. E eu ficava na tabela, no final da 4 rodas, vinha aquela tabelinha. Eu ficava vendo preço de compra, de venda, lançamento. Eu ficava na janela de carro, falando de casa, vendo os carros passarem na rua. Isso era meio que a FIP da época? Isso era meio que a FIP. Meio que o guia isso, de exatamente, era meio que a FIP da época. Então, quando eu tinha 22 anos, né, quando eu voltei do táxi, eu resolvi trabalhar com carro. E eu anunciei um carro no quadradinho do jornal na época, né? E nesse anúncio me liga uma loja de carro querendo comprar o carro. Nessa que eu fui tentar vender o carro pro cara, o cara batendo papo, ele viu a minha história e falou assim: Amadeu, você não tem vontade de trabalhar com carro? Eu falei, rapaz, o meu sonho é trabalhar com carro. Ele, então vem amanhã aqui fazer entrevista e vamos ver. Eu falei, tá bom. No outro dia eu fui e comecei a trabalhar com carro nessa loja aqui na Barra da Tijuca.
Isso em 2005. Trabalhei um ano. Aprendi como que era o mercado e resolvi abrir a minha loja, que quando eu abri em 2006 em Itaguaí. E de lá para cá, eu venho nessa pegada do novo modelo de venda de carro, que foi de 2015 para cá que eu resolvi mudar a maneira de vender carro, né? Que todo mundo pensa que a maneira de como que o vendedor de carro vende carro, né? Como que o vendedor é discriminado, o vendedor do automóvel, não é isso? O vendedor, de uma forma geral, já é discriminado, de carro, então... Cara, é muito discriminado, Daniel. Então, Diego, né? Até de 2006. Então, o seguinte, Igor, não adianta, sabe? Eu tive um processo de 2006 até 2013, que foi um processo que me trouxe muito aprendizado, tá? Que foi o processo de ganhar dinheiro e quebrar, sabe? Eu, em 2006, quando eu comecei a trabalhar com carro, realmente com a minha loja, com a minha responsabilidade, eu tive um sucesso espontâneo muito grande. Porque o vendedor do automóvel é o seguinte, ele começa a trabalhar com carro, ele tem uma movimentação financeira alta, ele começa a vender, ele começa a achar que o dinheiro, começa a achar que está rico, não é isso? Exato. Confunde o fluxo de caixa com dinheiro. Confunde a confusão do fluxo de caixa com realmente o que a empresa deixa de lucro, é um problema muito sério. E a disparidade é muito grande, né, cara? Porque às vezes o cara ele não sabe que ele está movimentando 1 milhão para sobrar 10%. Para sobrar 4%, né? O cara às vezes movimenta 1 milhão, tá sobrando pro cara 30 mil, ele acha que tá sobrando 100. Ele acha que tá sobrando 150. Toda loja de carro tem um passivo. Sim. Passivo é o que acontece que você não está esperando, que não é o custo fixo. Isso tudo você tem que preparar também que vai acontecer, né? É um letreiro que você tem que trocar, é o computador que quebra, é uma porta que enguiça. Uma garantia, né? Exatamente. Então, a garantia. Então, de 2006 a 2013, de 2006 exatamente até 2009, eu tive uma ascensão muito grande. Até porque na época eu tinha 25 para 26 anos, não era casado, não tinha o custo de ter uma família, né? Não tive também na época um mentor do meu negócio. Então eu comecei a ganhar um dinheiro e comecei a diversificar. Um outro problema muito sério é o seguinte: foque no seu negócio. Não diversifique sem ter muita certeza ou sem ter o mínimo de habilidade possível para tocar aquele segundo negócio. Porque se fizer isso, é o caminho do fundo do poço. Então, eu comecei em 2008 a entrar em outros negócios, né? Então eu tinha loja de carro e mais 5 negócios paralelos. Que negócio era? Né? Que era, por exemplo, comecei a comprar leilão judicial, comecei a construir Minha Casa Minha Vida, que era na época do ex-presidente aí que estava impulsionando o Brasil em 2008. Aliás, o Brasil ele era impulsionado sozinho em 2008, né? Comecei a comprar terreno, comecei a comprar imóveis de leilão, né? E com o dinheiro da loja de carro. Então, o que aconteceu? O imóvel de leilão ele não tem a maturação rápida, né? A construção ela não tem uma maturação rápida. Liquidez, né? A liquidez rápida. E os sócios que eu escolhi, eles andavam de ré praticamente, porque não eram as melhores pessoas. E me abandonaram no meio do caminho com o negócio, porque eles não tiveram caixa o suficiente para aguentar e me abandonaram. Nisso eu tive que sangrar o meu negócio. Nisso que eu sangrei o meu negócio, a minha receita parou de entrar e eu fiquei imobilizado. E nessa imobilização, quando você fica imobilizado, o que acontece? Você não quebra de um dia para a noite. Sim. Não tem como alguém falar assim, quebrei de hoje para amanhã. Não quebra. Você quebra igualzinho uma traça te comendo ali, ó. É 10 esse mês, é 20 no outro, é 10 nesse, é 30 no outro. Na hora que viu.
e você fica na esperança, vai melhorar, não vai, a hora que você vê, quebrou. Tá em gesso, acabou. Então, o que aconteceu comigo foi isso. Eu demorei uns 2 anos, outro problema, não demorar a identificar que a traça está dentro da sua empresa. Foi o que aconteceu comigo. Eu demorei 2 anos para identificar que eu estava quebrando. Aí quando eu fui ver, eu estava quebrado em 2013, né? Eu falei, opa, mas quebrei sem dever ninguém, tá? Nunca fui de pegar dinheiro com investidor, nunca fui de pegar dinheiro em banco, nunca fui de nada disso, tá? Eu quebrei com o meu, né? No suor, né? Quebrei com o meu. E quando eu quebrei, o que eu pensei, Igor? Eu falei, rapaz, não dá. Minha filha nasceu, minha esposa andando de carro BA, eu engessado igual uma múmia. O que eu vou fazer agora da vida? O que eu gosto de fazer, o que eu amo de fazer é vender carro, é automóvel. Sou apaixonado por isso, sou apaixonado pela adrenalina que o automóvel proporciona, sabe? É muito dinâmico, né? Pelo dinamismo do automóvel. Falei, tenho que vender carro. Mas como? Vender carro igual antigamente, com um propósito diferente? Que todo mundo sabe. O vendedor de carro ele é discriminado. Por que ele é discriminado? Ele é discriminado porque ele faz merda. Ou fazia merda. Ponto. E se você só vai mudar isso com um novo propósito, com um novo caminho. Eu falei, opa, eu preciso mudar. Eu preciso realmente mudar essa maneira. Por quê? Antigamente, né, os vendedores ou proprietários, vamos dizer assim, de loja de automóvel, né, tem um costume diferente. O que eles gostam de fazer? Os proprietários de loja de automóvel, ele gosta de comprar barato e vender. Acabou isso. E ele gosta de comprar barato e vender ontem. Vender no restaurante, que ele está almoçando no telefone e toca. Ele quer vender no shopping, ou quer vender viajando, está lá em Paris. Vendedor, que é vendedor de loja de carro, não pode vender assim. Não pode vender assim. Vendedor que é vendedor, que é de loja de carro, ele tem que vender atendendo, ele tem que vender tete a tete, ele tem que vender entendendo realmente a necessidade do cliente. Né? Sim. Então, assim, é igual o médico. O médico, eu não consigo entender como o médico faz uma consulta online. É, complicado. Lógico, tem casos e casos. Sim. Né? Igual o vendedor também, dessa maneira, eu acho que ele, pessoalmente, o trabalho é feito diferente. Então, o vendedor da antiguidade, né, o proprietário da loja da antiguidade, do outro propósito que eu tive até 2012, era aquele modelo assim, vai na concessionária que eu falo é as concessionárias grandes, por exemplo, as Volkswagens da vida, os grupos grandes da vida, você vai e compra o carro usado lá da concessionária. O que não interessa para a concessionária, ela passa por revenda, certo? Sim. Agora, se não interessa para a concessionária, ela passou por revenda, por que interessa por a revenda? Aí, comecei, se não interessa para concessionária, interessa por revenda, como é que interessa por revenda? Revenda tem que ter muito peito para vender o carro que não interessa para concessionária. Com uma estrutura bem menor, né? Entende, não? Eu falei, opa, beleza. Só que aí, o revendedor vai lá, compra o carro, bota na loja dele, e o atendente vende. Não é nem o vendedor que vende. Quem vendia era o atendente, porque a financeira está ali, joga ali o CPF, aprovou, sem propósito, sem experiência, sem realmente um cuidado maior com o cliente. Às vezes o cliente que achou o carro, né? O cara só tirava pedido, né? Só tirou pedido. Tirar pedido.